Olá, meus amigos. Vocês sabem que a prática de um ato de improbidade administrativa, ela pode resultar na inelegibilidade do agente ímprobo. Em qual hipótese, Landolfo? Está aí na tela. Olha só, acompanhe comigo a leitura. A Lei Complementar 64 de 90, em seu artigo 1º, inciso 1º, a linha L, com a redação que foi dada pela Lei da Ficha Limpa, prevê que são inelegíveis para qualquer cargo aqueles que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou preferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa, que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito julgado até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena. Então veja, a lei de inelegibilidade prevê que a prática de um ato de improbidade administrativa pode acarretar a inelegibilidade de um agente ímprobo. Muito bem. Em razão dessa previsão, há hoje um entendimento de parte da doutrina no sentido de o acordo de não persecução civil não poderá ser celebrado se o ato de improbidade administrativa puder atrair essa hipótese de inelegibilidade. Por outras palavras, nas hipóteses em que um agente ímprobo praticar um ato de improbidade administrativa doloso que promova enriquecimento ilícito e lesão ao erário, não será possível a celebração de um acordo de não persecução civil. Por quê? Uma vez ajuizada a ação de improbidade em face desse agente ímprobo, se houver a condenação por um órgão colegiado ou condenação transitada em julgado, e se nessa condenação for aplicada a ele a sanção de suspensão dos direitos políticos, ele poderá se tornar inelegível. Então, se eu celebrar o acordo, eu vou estar excluindo, por assim dizer, essa hipótese de inelegibilidade. E a lei de improbidade não pode esvaziar essa hipótese de inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64/90. E essa interpretação vem sendo encampada por alguns ministérios públicos. Olha só na tela. A Resolução 1193 de 2020, que é do Ministério Público de São Paulo, do Colégio de Procuradores de Justiça, essa resolução, ela regulamenta a celebração de acordo de não persecução civil no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo. Essa resolução, ela traz uma limitação à celebração do acordo, justamente nesta hipótese, dizendo o seguinte: olha, se o ato de improbidade for daquele que capaz de atrair a hipótese de inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1º, a linha L da Lei Complementar 64/90, não se admitirá a celebração do acordo de não persecução civil. E esse entendimento, aparentemente, também foi encampado pelos Ministérios Públicos do Rio Grande do Sul e Goiás. Nós não concordamos com esse entendimento e pensamos que essas instituições devem refletir melhor sobre essa temática. Olha só que interessante. A Lei de Improbidade Administrativa é a lei que regulamenta o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. E o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal delegou para a Lei de Improbidade a seguinte função: definir quais sanções serão aplicadas a um agente ímprobo e em qual medida, em qual gradação. A Lei Complementar 64/90, por sua vez, ela define quais são as hipóteses que geram a inelegibilidade de um agente público. Essa é a delegação que a Constituição Federal fez para a Lei Complementar 64/90. Então veja que estas leis, elas têm campos de incidência distintos. O campo material, conteúdo material da Lei de Inelegibilidade não se confunde com o conteúdo material da Lei de Improbidade Administrativa. Lembrando que não há hierarquia entre essas normas. Fixada essa premissa, não tem como você concluir que uma hipótese de inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64/90 possa influenciar na interpretação ou na aplicação da Lei de Improbidade. Ora, quem que define, nos termos da Constituição Federal, quais sanções devem ser aplicadas e em qual medida? É a Lei de Improbidade Administrativa. E se a Lei de Improbidade Administrativa prevê expressamente a pactuação de sanções num acordo de não persecução civil, se ela prevê essa solução negociada e não estabelece nenhum limite, significa dizer que ela está autorizando a celebração de acordo em todas as modalidades de ato de improbidade administrativa.
inclusive para a aplicação de todas as sanções do rol do artigo 12. Ora, onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. Então veja, aqui é uma questão de campo de competência material distinto. Eu não posso interpretar essa regra da lei de improbidade, que é a regra do acordo de não persecução civil, à luz do que prevê a lei de inelegibilidade, que trata de campo de assunto diferente, tá? Que é a teoria geral do direito. Está errada essa solução. A lei de improbidade administrativa, ela cumpre essa missão constitucional de definir quais sanções são aplicadas e em qual medida. Ela não estabelece essa limitação. Se ela não estabelece a limitação, não cabe ao intérprete fazê-lo. Por isso, nós entendemos que é possível a celebração de acordo de não persecução civil, inclusive nesses atos que podem, hipoteticamente, atrair a incidência dessa hipótese de inelegibilidade. Ora, se for vingar esse raciocínio aqui na esfera de improbidade, ele vai ter que ser utilizado também na esfera penal, porque hoje nós temos o acordo de não persecução penal. E esse acordo de não persecução penal, ele pode incluir os crimes praticados contra a administração pública, crimes ambientais, crimes que hoje também podem, em tese, atrair uma hipótese de inelegibilidade. Aliás, o rol de infrações penais que acarretam, né, a inelegibilidade do agente público é muito mais extenso, né, que o rol de infrações de improbidade administrativa. E se você for procurar na doutrina que escreve hoje sobre acordo de não persecução penal, ninguém defende essa ideia. O próprio professor Renato Brasileiro, que para mim é uma grande referência, não defende essa ideia. São institutos absolutamente conciliáveis. Eu faço o acordo de não persecução civil, independentemente das consequências desse acordo na esfera da lei complementar 64/90. Eu não posso limitar o alcance e a interpretação da lei de improbidade à luz dessa lei das inelegibilidades. É uma solução absolutamente equivocada à luz da teoria geral do direito. Meus amigos, até a próxima dica e um forte abraço para vocês.